Donald Trump finalmente tomou uma decisão. Os Estados Unidos da América estão impondo um novo pacote de sanções contra as estruturas do Ministério da Defesa da Rússia. E a Síria, antigo aliado mais próximo de Moscou no Oriente Médio, concordou em reduzir radicalmente a importação de petróleo russo em troca do levantamento das últimas sanções americanas contra a própria Síria. Ambas as decisões atingem o mesmo ponto: o dinheiro que a Rússia recebe para a guerra, só que de lados diferentes. Uma limita diretamente as estruturas militares da Federação Russa e a outra corta ainda mais a já despencada receita da venda do petróleo russo. Resumindo, este é provavelmente o primeiro golpe sério dos Estados Unidos no último ano. E finalmente Washington voltou a impor sanções contra a Federação Russa. Neste episódio, vamos analisar ambos os acontecimentos em detalhes: as sanções diretas e o corte do fornecimento de petróleo à Síria. Meu nome é Alexei Pechi, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que vocês se inscrevam neste canal do YouTube, deixem um like no episódio e, por favor, escrevam qualquer comentário de vocês abaixo deste vídeo. Então, vamos começar com a notícia mais recente sobre as novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou um comunicado no Registro Federal que nos informa sobre o fato de que as sanções contra o Ministério da Defesa da Rússia entraram formalmente em vigor em 24 de julho, mas isso não foi anunciado oficialmente de imediato. O documento do Departamento de Estado dos Estados Unidos traz claramente a justificativa, conforme citação. Em 24 de julho de 2026, o governo dos Estados Unidos tomou medidas previstas na seção 3 da Lei de Não Proliferação de Armas de Destruição em Massa em relação ao Irã, Coreia do Norte e Síria. Ou seja, o motivo formal não é a própria guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas a acusação de colaboração e proliferação de armas de destruição em massa aplicada de uma só vez a 3 países: Irã, Coreia do Norte e Síria. Aqui é importante entender o quanto o aparato dos Estados Unidos é lento, mas ao mesmo tempo o quanto ele é consistente. Ou seja, no caso da Ucrânia, é preciso entender que por causa da guerra contra a Ucrânia, as sanções contra a Rússia continuarão chegando por vários anos, mesmo depois que a guerra terminar. Vamos colocar assim: na Síria já faz quase 2 anos que há um novo governo. O regime de Bashar al-Assad caiu há muito tempo, mas as sanções ainda continuam chegando. Agora, quem exatamente foi afetado pelas restrições? E aqui a lista é bastante detalhada. As sanções foram impostas contra 2 departamentos do Ministério da Defesa da Federação Russa, em particular a Direção Principal de Mísseis e Artilharia e a Direção de Pesquisas Interforças Avançadas e Projetos Especiais, bem como contra as forças terrestres da Rússia como um todo, e também contra o 1061º Centro de Apoio Logístico. Bem, e para a Ucrânia isso, claro, é um bom sinal, já que os Estados Unidos vão regular ainda mais qualquer fornecimento para os militares russos. Além disso, não apenas diretamente, mas também por meio de terceiros países. Além das estruturas militares, 2 empresas também entraram na lista: Gideon Alpha e International Invest Company, incluindo suas subsidiárias e quaisquer sucessores legais. Além disso, as sanções também afetaram 5 pessoas físicas específicas: Andrei Gusev, Andrei Kozolapov, Vladislav Morozhik, Alexander Prihodko e Sergei Tsibarev. O que tudo isso significa? Na prática, as sanções impostas, em particular, proíbem os órgãos federais dos Estados Unidos de comprar bens, tecnologias ou serviços das pessoas e organizações incluídas na lista. Além disso, as entidades americanas estão proibidas de prestar qualquer tipo de apoio a essas pessoas e organizações, vender produtos de uso militar ou conceder as licenças correspondentes. E essas sanções foram impostas por 2 anos, com possibilidade de prorrogação. Há um detalhe importante para entender o contexto. Esta não é a primeira leva de restrições desse tipo e claramente não será a última. Ao mesmo tempo em que a notícia sobre as sanções contra o Ministério da Defesa da Rússia é publicada, está sendo discutido nos Estados Unidos outro projeto de lei de sanções contra a Rússia, ainda mais abrangente. Aquele mesmo que os democratas criticaram como um pretexto para conceder a Donald Trump amplos poderes para impor tarifas contra qualquer país que ajude Moscou a contornar as restrições.
Esse é o famoso projeto de lei das sanções infernais de Lindsey Graham. Ou seja, as sanções pontuais contra departamentos militares específicos estão acontecendo em paralelo ao trabalho em um pacote muito mais amplo, que já não afeta diretamente as estruturas do exército russo, mas sim aqueles que compram petróleo e gás da Rússia. Agora a segunda parte do tema de hoje, e ela diz respeito ao dinheiro para a guerra diretamente. A Síria, segundo a Reuters, concordou em reduzir drasticamente a importação de petróleo russo como parte das negociações em andamento com os Estados Unidos para suspender as últimas grandes sanções contra a própria Síria. Vamos analisar por que essa é uma notícia importante e qual é a ironia aqui, e como isso está relacionado às sanções contra a própria Rússia. Na verdade, essas duas histórias estão muito interligadas. Damasco está sob pesadas sanções americanas há muitos anos, impostas ainda durante o antigo regime de Bashar Assad. E parte dessas sanções permanece até hoje, mesmo com a mudança de poder na Síria e sua guinada política em direção ao Ocidente. Não foi à toa que eu disse que o aparato dos Estados Unidos é bastante lento, mas ainda assim consistente. Ao mesmo tempo, a Síria acabou se tornando fortemente dependente do petróleo russo, apesar de sua própria orientação pró-Ocidente. Além disso, na esperança de manter suas bases militares na Síria, mesmo com o novo governo, a Rússia aumentou significativamente o fornecimento de petróleo barato para a Síria já após a queda do regime de Bashar Assad. Ou seja, a Síria, que hoje tem boas relações com Washington, por anos continuou comprando petróleo de Moscou, simplesmente porque não havia alternativas ou elas eram muito mais caras. E Moscou, como uma entidade absolutamente sem princípios, mesmo após a queda do seu próprio regime fantoche de Bashar Assad, apenas aumentou o fornecimento de petróleo para a Síria. Tipo, ok, vocês derrubaram Bashar Assad. Mas não tem problema. Vamos continuar fornecendo petróleo para vocês. E agora Damasco coloca a questão de forma simples. Retirem as sanções restantes contra nós e vamos reduzir drasticamente as compras de petróleo russo, até mesmo parar completamente de comprá-lo. E aqui eu destaco que a Síria depende do petróleo russo não por vontade própria, mas por necessidade. E os funcionários sírios pedem primeiro a retirada das sanções para que a República da Síria possa encontrar alternativas. Porque agora, devido ao facto de que as sanções ainda permanecem, ninguém mais quer trabalhar com a Síria. Dizem, é um país sob sanções, é melhor não se envolver. Ou seja, a lógica de Damasco é a seguinte: retirem as restrições e teremos a oportunidade de encontrar outros fornecedores e então poderemos facilmente abrir mão dessa Moscou. Na verdade, ela nem nos interessa tanto assim. E aí, o representante do setor energético sírio declarou diretamente que Damasco já está procurando novos fornecedores e anunciou, segundo ele, mudanças radicais na política energética do país. E o interessante aqui é que se os Estados Unidos suspenderem as sanções, e é bem provável que suspendam, isso realmente significará uma ruptura nas relações com Moscou. Porque muitos se perguntavam por que a Síria, por exemplo, ainda mantém bases militares russas em seu território. E aqui existe uma ligação muito complexa, embora na verdade seja bem simples. Enquanto a Síria dependia do petróleo russo, ela não pode negar à Rússia o direito de instalar bases militares, pois se fizer isso, a Rússia cortará imediatamente o fornecimento de petróleo. A Rússia também entende isso e sabe que, se a Síria encontrar uma alternativa, provavelmente vão pedir à Rússia que saia do país, e Moscou terá que retirar todas as suas bases militares. Ou seja, se os Estados Unidos suspenderem as sanções e a Síria achar outra alternativa, o que será fácil, então a Rússia não só perde o mercado de venda de petróleo, mas também perde, de facto, suas bases militares nesse país. Agora vamos abordar o que está por trás das sanções à Síria, parte crucial do contexto. O Departamento de Estado dos Estados Unidos atribui o status de Estado patrocinador do terrorismo a certos países, que, de acordo com o órgão, oferecem apoio a organizações terroristas. E a Síria permaneceu nesse status por muitos anos sob o governo anterior, e a remoção das restrições restantes faz parte de um processo mais amplo de integração do novo governo sírio ao sistema internacional após a mudança de regime. Agora vamos juntar essas duas histórias, porque são dois lados da mesma moeda, e vamos entender também qual é o impacto das sanções contra a Rússia aqui. Veja a conexão.
Os Estados Unidos limitam diretamente estruturas do Ministério da Defesa da Rússia, órgãos responsáveis pelo suprimento de mísseis e artilharia e por projetos militares avançados. Ou seja, eles atingem a capacidade do exército russo de adquirir tecnologias e componentes por meio de terceiros países. Eu acho que para os ucranianos isso infelizmente não será novidade, mas ainda encontram alguns componentes ocidentais nos mísseis russos. Esse é um golpe exatamente nessa capacidade. Por outro lado, Washington também retira da Rússia mais um grande comprador de petróleo. Além disso, um antigo aliado militar e político de Moscou no Oriente Médio, através do qual eram feitas entregas em grandes volumes. E aqui vale acrescentar, como se diz, um contexto recente, que torna essa notícia ainda mais sensível para o Kremlin. O refino de petróleo dentro da própria Rússia já caiu para o nível mais baixo dos últimos 20 e poucos anos. Segundo estimativas da Bloomberg, em julho o refino de petróleo foi de apenas 3,6 milhões de barris por dia. Isso, só para você ter uma ideia, é o mínimo desde maio de 2002. Ou seja, em quase todo o último quarto de século e todo o governo de Vladimir Putin. No meu canal do Telegram, Peachy News, o link está na descrição deste vídeo. Aliás, ontem publiquei um gráfico interessante que mostra perfeitamente essa queda no refino de petróleo, e ela é realmente radical. Para a comparação, no período de 2020 a 2025, as refinarias russas processavam nesta mesma época do ano, em média, mais de 5,5 milhões de barris por dia. Ou seja, o índice atual está cerca de 1/3 abaixo da norma sazonal. O motivo é uma série recorde de ataques. Drones ucranianos contra instalações petrolíferas, em particular só no mês passado, 18 refinarias foram atacadas, incluindo as maiores da Rússia. Esta é a refinaria de Omsk, que fica a mais de 2.500 km da fronteira ucraniana. Agora vamos juntar tudo isso. O refino de petróleo russo, mesmo sem quaisquer sanções, já foi devastado por ataques no interior do território. Agora, a isso se soma a perda de mais um comprador, a Síria. A Síria vai reduzir drasticamente as compras e, muito provavelmente, com o tempo vai pedir aos russos que deixem o país, levando suas bases militares. Aliás, a Geórgia também está aos poucos recusando o petróleo russo. E ao mesmo tempo, um novo pacote de sanções americanas contra estruturas militares específicas responsáveis pelo abastecimento do exército. Ou seja, o golpe vem em 3 direções ao mesmo tempo: na produção de derivados do petróleo dentro da própria Rússia, pelos canais de venda desses produtos no exterior e pelos órgãos militares, que depois usam esses recursos para a guerra. Qual o impacto disso nos próximos acontecimentos? Sanções contra departamentos específicos do Ministério da Defesa, por si só, vou ser honesto, são uma medida relativamente pontual, que dificilmente vai paralisar imediatamente o exército russo. Listas semelhantes de pessoas físicas e organizações são atualizadas regularmente. E Moscou já faz tempo construiu mecanismos de contorno por meio de estruturas de fachada e por terceiros países. Ou seja, isso já está ajustado e Moscou sabe como driblar as sanções. Por isso, o efeito de longo prazo muito mais significativo será justamente a perda do mercado de petróleo sírio. Se Damasco realmente reduzir drasticamente as compras, isso vai apertar ainda mais esse nó em torno do já colapsado setor de refino de petróleo dentro da Rússia. Vale destacar também o que acontecerá com a própria Síria caso as sanções contra ela sejam suspensas. Isso pode se tornar um precedente para uma futura reorientação de toda a política energética do Oriente Médio pelo novo governo sírio em direção aos fornecedores ocidentais e árabes, e não aos russos. Considerando que a Rússia usou por anos sua presença militar na Síria como uma alavanca de influência no Oriente Médio, a perda até mesmo de parte dessa influência pelo canal do petróleo é um golpe não só financeiro, eu diria que nem tanto financeiro, porque agora os observadores atentos vão dizer, ok, não são volumes tão grandes assim e é a Síria que compra esse petróleo. Mas a questão é que isso é um golpe nas posições geopolíticas de Moscou na região como um todo. A Rússia, vamos ser honestos, está sendo completamente expulsa do Oriente Médio, da Ásia Central, onde antes ela não só circulava, mas praticamente dançava. Agora estão expulsando ela de lá completamente. E muitos também podem ver isso como um ótimo exemplo de como um país, ao se libertar da influência da Rússia suja, rapidamente prosperou. A Síria pode se tornar esse tipo de vitrine.
Resultado: no dia 4 de agosto, duas decisões foram tomadas ao mesmo tempo, atingindo diferentes partes da máquina militar e econômica russa. São sanções direcionadas à estrutura do Ministério da Defesa, responsável por abastecer o exército. E a decisão do antigo aliado do Oriente Médio de reduzir drasticamente as compras de petróleo russo em troca de sua própria reintegração ao sistema internacional. Em geral, mesmo que em pequenos passos, os Estados Unidos da América estão agindo. E isso eu já gosto mais. Vou deixar por aqui. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Não se esqueça de se inscrever neste canal do YouTube. E se por acaso você ainda não fez isso, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou se tornar um patrocinador no YouTube. Ficarei muito grato por isso. é isso, se cuidem. Até mais, pessoal.